Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Como vocês estão? Desejo que estejam todos bem. No vídeo de hoje, quem traz a mensagem é o mentor espiritual cigano Dom Carlos Ramires. Nessa mensagem tão importante, ele nos mostra como e por que os problemas se instalam na nossa vida. E além disso, ele nos ensina um caminho certo e seguro para que a gente possa solucionar esses problemas. Então, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque quem é que não tem um problema para resolver, não é mesmo? Compartilhe o vídeo para que você possa ajudar mais pessoas. Vamos assistir juntos? O amor para aqueles que cultivam o amor são os que resolvem mais rapidamente todos os problemas que têm. Todos. Quando falta amor, amor próprio, a cabeça não traz a luz do conhecimento que cada um tem, e com isso aumentam-se os problemas que cada um vive, porque você fica nervoso, irritado. Isso não ajuda a encontrar as soluções. Todos são assistidos pelas vibrações que cada um carrega dentro de ti, todos são assistidos. Às vezes, nós mesmos encontramos dificuldades em ajudar os nossos, porque eles se perdem diante dos problemas que se enfrentam, e com isso cria-se uma barreira de comunicação, e às vezes eles se sentem solitários. A solidão é quando você se fecha e não permite que a luz adentre a sua mente. O que provoca isso? O orgulho, o ego, ou a sua própria maldade. Para as coisas em Deus, na vida de cada um fluir, se faz necessário com que você se descubra. É triste ver as pessoas só lamentando o tempo todo e criam dificuldades o tempo todo. Por quê? Porque não rompem as barreiras que estão ali cercando as vidas, não quebram, não derrubam as muralhas para que essa luz adentre. Então fica naquela penumbra, na tristeza, no mau humor, e fica só pensando coisas ruins. E quando uma luz está ali por perto ou vai expandir, prefere ficar naquela sombra, nas vibrações erradas, lamentando a pouca sorte que acha que tem. Ninguém paga sem dever. Mas muitos desses pagamentos podem ser amenizados. Muitas das dores que você enfrente, que você sente, podem ser trocadas. Muitos dos karmas que você traz na sua vida podem ser mudados. O dia e a hora que você quiser. Mas você não pode se acovardar e achar que você está sendo injustiçado, porque não está. Cada um está tendo que resolver as coisas de vida pelos erros que se cometeu no passado. E essas barreiras que aparecem são frutos da sua própria vibração, de sua energia, em que eles têm que lutar veementemente para poder vencer. Tem que se vencer o cansaço, a preguiça,
a omissão e a covardia. Quanto mais você se acusa, mais réu você se torna de si mesmo. Porque não tem ninguém para te defender. Sendo que seria você, o seu defensor, o seu advogado. O seu advogado de defesa está oculto. Mas seu advogado de acusação está feroz contigo. E é isso que você está dando importância. A curiosidade não leva ninguém a nada. Mas o aprendizado leva-o à libertação do sofrimento. Aqueles que têm coragem de fazer alguma coisa, resolvem todas as situações kármicas, resolvem as questões de todos os segmentos, porque pela sua predisposição, parte do coração de Deus, aqueles que irão ajudá-lo, ajudá-la a resolver a sua causa. Mas isso quem tem que cuidar é você. Eu digo sempre a todos, tu tem um tempo, ou agora. O que você fizer agora, o que você falar agora, o que você pensar agora, o que você começar a fazer por ti agora, é o que vai fazer a diferença na sua vida. Não tenham medo. Medo é insegurança, incompetência, medo de tomar decisões, medo de fazer. É falta de conhecimento, falta de preparo. Mas quando tu começa a fazer alguma coisa e tendo vontade, Deus vai te ajudar através de todos esses que estão neste mundo que para você é invisível, mas que estão presentes na tua vida, e vendo a sua vontade, a sinceridade do seu coração, e vendo que você não desiste, porque muitos apenas começam. Começam na parte da manhã, e de manhã mesmo já desiste. Alguns até insistem, revoltados à tarde, mas desistem em seguida. E chega à noite, quando vai dormir, prefere dar mais ouvidos aos espíritos preguiçosos da treva, que ficam falando para você desistir de tudo, desistir de viver, de fazer, de continuar se melhorando. E você prefere, às vezes, dar ouvidos a eles do que colocar força na sua vontade, na sua vida. Interessante essa mensagem de Dom Ramires, muito forte, muito importante. Já compartilhou o vídeo? O que ele começa nos esclarecendo? A respeito do amor próprio. O amor próprio, gente, é a gente confiar na gente mesma, a gente se cuidar, a gente desejar o melhor para nós. Isso está relacionado intimamente com a nossa autoestima. Então, o que ele está explicando para a gente? Que quando você não tem amor próprio, você não gosta de si mesmo, você não consegue realizar as coisas. Porque se você não acha que você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, como é que você vai ser merecedor de soluções, de boas situações, de boas pessoas na sua vida? Faz sentido? Isso dificulta você conseguir viabilizar as soluções que você precisa. Porque você não confia em si mesmo, né? Você não se acha merecedor do melhor. E existe uma lei natural no universo que chama a lei da atração. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu trago para a minha vida. Então, se eu acho que eu não sou merecedor, se eu não gosto de mim mesmo, como é que coisas boas vão vir para o meu caminho, vão vir para a minha vida, entende? Então, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre autoestima, né? Como é que a gente faz para gostar da gente mesmo? Olha, queria dizer para vocês que autoestima
Não é você estar magro, bem vestido, né? Não é você ter dinheiro, não é isso que te traz a autoestima. O que traz a autoestima para a vida da gente é estarmos satisfeitos com a gente mesmo, satisfeito com o que a gente faz. Então não é você ser perfeito, porque perfeição, queridos, é para Jesus Cristo. Nós não estamos nesse nível evolutivo. Nós estamos em desenvolvimento. Então, se você, por exemplo, faz o seu melhor como profissional, se você faz o melhor como pai, como filho que você é, o melhor como irmã, como amiga, se você faz o melhor para o seu corpo, faz o melhor para si mesmo, caso você precise se preparar mais profissionalmente, você faz um curso para você crescer, né? Essa atitude é que desenvolve a autoestima forte na pessoa. Ela está satisfeita com ela mesma. Por quê? Porque ela sempre faz o melhor nos vários departamentos da vida dela. Vocês entenderam? Então, por exemplo, se você tem alguma área dessas da vida, social, profissional, familiar, romântica, são várias áreas da nossa vida. A área do autocuidado físico, né? A área física do nosso corpo. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, mude. Se precisar fazer um curso para se atualizar profissionalmente, estude. E você vai ver como a tua autoestima vai se fortalecer. E você vai sim se achar merecedor do melhor. Um outro ponto que ele chamou a atenção é que, apesar de que todas as pessoas que vêm à casa serem assistidas, muito bem cuidadas, algumas atitudes, algumas crenças bloqueiam com que a ajuda dos espíritos possa ser eficiente e eficaz. E assim perceber que essas pessoas, elas impedem esse auxílio. E com isso eles ficam com muita dificuldade de ajudar as pessoas. Dentro dessas barreiras, uma delas bastante comum é a reclamação. Então vamos entender o que é a reclamação. Quando eu reclamo, é porque algo que me aborrece aconteceu. E reclamar é duas vezes e clamar é chamar. Quando eu reclamo, eu peço duas vezes por aquilo justamente que me aborreceu. Então, para início de conversa, né, não é interessante a gente reclamar. E a energia da reclamação, ela traz aborrecimento, né? Ela tem pensamentos de vibração densa no meio dessa reclamação. E isso vai criar toda uma frequência, um magnetismo, um campo eletromagnético à minha volta de vibrações ruins. E vibrações ruins, queridos, elas só podem fazer conexão com os espíritos da sombra. Não faz com os espíritos, com os mentores elevados que querem te ajudar. Por isso que é uma barreira que dificulta a ajuda deles. Porque essa vibração não tem nada a ver com os mentores de luz. E aí eles ficam com dificuldade para se conectar conosco. E as pessoas, tá, que elas alimentam essas reclamações, essas vibrações negativas, elas não sabem como é que as coisas funcionam. Olha como é importante o ensinamento que Dom Ramires está passando hoje. E elas acabam dizendo que não tem sorte, né, que Deus esqueceu delas. Por quê? Porque elas não estão entendendo como é que as coisas funcionam. O que o comportamento dela, a forma com que elas pensam e que elas sentem, está bloqueando a ajuda dos mentores espirituais. Outra coisa que Dom Ramires nos passou, e ele fala sempre em suas palestras, é que na vida não há vítimas ou injustiçados. Porque sabe, queridos, Deus é muito bom e misericordioso. Mas existe mais uma lei natural do universo, que é a lei da ação e reação. Então, quando a gente está pagando, né, uma prova, é porque a gente tem um débito passado. É à custa de algum erro que nós cometemos. Esse erro pode ser tanto dessa vida mesmo, quanto de alguma vida passada nossa. E aí a gente não se lembra, né? De acordo com o véu do esquecimento, a gente não lembra aquele erro que nós cometemos em outra vida, mas a cobrança vem, né? Então, tenham certeza, tá? Que
tudo que acontece conosco tem um motivo, né? Todo efeito tem uma causa, toda ação tem reação. É assim que funciona. Então, ele diz para a gente, mesmo que esse erro seja de uma vida anterior, nós temos como transformar, nós temos como minimizar isso, como suavizar esse karma. E uma das formas da gente suavizar é praticando a caridade. Já deve ter acontecido com muitos de vocês, de você vir a uma consulta espiritual e o mentor falar para você, olha, pratique a caridade, porque veja, como você se torna um devedor, né, perante a lei kármica, né, do universo, na hora que você pratica a caridade, você faz o bem sem olhar a quem, com amor, sem esperar nada em troca, isso você vai angariando, né, pontos, é uma ação positiva que você está fazendo e vai sendo abatido no seu karma. Você vai trazendo equilíbrio para essa balança, tá? Então, para você vencer os problemas, a gente tem que se mexer, a gente tem que se esforçar e transformar aquelas características nossas, aquelas crenças, aqueles comportamentos que estão nos prejudicando, tá? Uma coisa que a gente precisa vencer é o cansaço, tá? O cansaço, ele acontece com todo mundo, mas a gente não pode perder tempo aqui na vida, na encarnação, né? Porque a cada dia que passa é um dia menos que nós temos para ficar aqui na Terra. E a gente tem uma missão para cumprir aqui. A maior parte dela, resgates de vida passada, tá? Então, se você se sentir cansado, por exemplo, não se deixa abater. Você pode, por exemplo, tomar um banho forte, tá? Aquele banho que vai te dar uma reanimada nas energias, fazer oração, pedir a Deus, a Maria Santíssima, a quem você tiver aquela forte devoção e confiança, que te dê energia para você continuar firme em frente, tá? Outra coisa que nos chamou a atenção, a gente tem que superar a preguiça. Então, toda vez que você ficar em preguiça, em vez de você ficar pensando, por exemplo, você pode sim, sem raciocinar, já cair em pé, né? Aquela preguiça de levantar de manhã, já cai em pé sem raciocinar, tá? E se lembre que cada minuto perdido é um minuto a menos na encarnação, que não dá para desperdiçar. Outro ponto que ele chamou a atenção é com relação à omissão. O que é omissão, gente? É quando eu saio fora, né? É uma falta de comprometimento. Porque se você não se compromete com a sua própria vida, quem é que vai se comprometer? E isso é bastante comum, porque as pessoas gostam muito de pedir, né, enquanto elas não estão comprometidas com elas mesmas, né? E a covardia, né? A covardia. Qual que é o sentido disso? É porque, veja, para você fazer essas mudanças, para você sair daquela zona de conforto, daquelas pessoas que só ficam reclamando e começar a realizar as coisas na sua vida, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para sair da mesmice, para sair daquela forma de ser que não trouxe solução nenhuma, aliás, continua acumulando problemas. Então, é nesse sentido que ele coloca o termo covardia. Vencer a covardia de ficar parado no mesmo lugar e ter coragem para mudar e fazer diferente, né? Outro ponto que eles nos chamam a atenção, que impede a ajuda dos mentores para nos beneficiar, é a crítica, tá? Porque a crítica, na realidade, ela não serve para nada, né? O que serve para ajudar é a mudança. Então, o que acontece? Tem pessoas que elas são autocríticas. Elas criticam muito a si mesmo. Ah, eu sou burro mesmo. Ai, minha cabeça oca. Já viu isso? Tem gente que dá até tapa na cabeça. Ah, eu não consigo, né? Errei de novo. Puxa vida. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês, para ajudar com relação a isso, é que é errando que a gente aprende. A gente não acerta o tempo todo. Mas quando a gente erra, a gente precisa tirar um aprendizado. O que eu tenho para aprender com isso? Essa é uma pergunta muito importante que, se você tiver o hábito de fazer isso na tua vida,
vai te ajudar muito a você entender qual a direção certa que você deve tomar. Então, o que eu tenho para aprender com isso? E não ficar, né, se chicoteando, né, castigando a si mesmo quando você erra, né? Não faça drama, apenas não repita os erros, tá certo? Porque se você não está do seu lado, gente, quem é que vai estar? Se você não tem auto-amor, quem é que vai te amar, né? Então, uma outra dica que ele nos dá é com relação ao conhecimento, né? Por quê? Porque ser curioso não resolve nada. Às vezes as pessoas têm muita curiosidade quanto aos fenômenos espirituais, acham bonito, sempre precisam de uma incorporação, não percebe que cada um tem um espírito dentro de si e pode sim trazer muitos ensinamentos, independente de incorporado ou não. E o aprendizado, gente, quando você tem esse conhecimento, né? Primeira coisa, você sai daquela falta de consciência, você começa a entender como é que a vida funciona, como é que os mentores podem ajudar e como é que você pode ajudar a si mesmo. E num segundo momento, você coloca em prática. Porque o sábio não é aquele que tem teorias e teorias na mente. O sábio é aquele que coloca essas teorias, né, esse conhecimento em prática. Quando você coloca em prática, você se mostra um verdadeiro sábio, né? Então, a sua postura, gente, ela define o seu sucesso. Você tem uma postura de vencedor. Você tem um preparo de vencedor. Você ter uma fé de vencedor, aquela fé inabalável, né? Então faça a sua parte agora, tá certo? Porque se existe um tempo, como ele diz, que existe só um tempo, e esse tempo é o agora. Vamos a fundo dentro dessa colocação de Dom Ramires. O que ele está nos mostrando? Que o passado, gente, o ontem, ele não volta mais. Ele não tem mais, você não tem mais controle sobre isso. E o futuro, o milagre de você ter um futuro pleno, com bem-aventurança, prosperidade, saúde, amor, ele depende do que você faz agora. Por isso que só existe um tempo, o agora, porque o futuro você não controla. O passado já foi embora. O que você pode fazer na sua vida? Fazer o seu melhor agora. O que você faz agora vai ter uma consequência no seu futuro. Afinal de contas, gente, o que acontece? A realidade que você vive hoje, ela é um resultado das escolhas que você fez no passado. E essas escolhas, gente, não são só de profissão, escolhas assim mais óbvias. São escolhas, por exemplo, dos pensamentos. Quais os pensamentos você está tendo agora? Porque a gente também deve escolher o que pensar. Não só o que fazer, o que comer, o que vestir. A gente precisa escolher o que pensar. Por quê? Porque pensamento tem vibração, tem magnetismo e atrai ou repele coisas boas para a nossa vida. Né? Então escolha os seus pensamentos, escolha as suas emoções, escolha as suas atitudes, né? Agora. E as suas conexões, né, com as pessoas físicas e espirituais que vão aparecer no seu caminho, depende dessas escolhas que você faz agora. Do que você escolhe pensar, o que você escolhe sentir, o que você escolhe fazer. É isso que dá a qualidade da sua vibração, da sua energia. E se ela estiver ruim, você vai atrair obsessores, pessoas problemáticas, bloqueios no seu caminho, doenças, fracassos, tudo de ruim, tá? Então, a fé, gente, o pensamento positivo, você ter esperança, você acreditar em Deus é muito importante. Então, o que você pensa? O que você tem pensado? Você tem medo de não conseguir as coisas? Esse receio, gente, ele mostra a falta de fé. Porque quando eu tenho fé, eu tenho confiança. Fé, esperança e confiança andam todas de mãos dadas. Né? Então, você precisa alimentar o bem em você. E alimentar o bem, alimentar a esperança, alimentar a fé, ter boa vontade, ter alegria. É isso que é alimentar o bem.
Quando você tem medo, você acha que não vai conseguir resolver os seus problemas, você está alimentando o mal, o fracasso, é falta de fé, né? Então, a verdade é que você precisa ver como é que você está encarando a vida. Se você está alimentando, tendo confiança nos problemas ou tendo confiança nas soluções. Porque nada é impossível para aquele que tem fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode mover montanhas, você pode fazer o seu milagre. Então reflita bem, perceba como é que é o teu padrão de pensamentos, de comportamento, se você tem medo que as coisas não dê certo na sua vida, se você tem fé, se você acredita que Deus é bom. Porque, olha, existe gente que está muito bem obrigado na vida, com saúde, ganhando bem, né, faturando. Então, por que Deus vai ser bom só para aquela pessoa e para o outro não? É porque cada um se coloca numa postura de vida e atrai coisas boas ou ruins para o seu caminho, tá? Então, o problema maior é que a gente resiste em evoluir, a gente resiste em mudar, tá? E tudo que a gente está passando agora, a gente que atraiu. Mas a boa notícia é que a gente pode atrair coisas melhores no futuro, né? Porque as bênçãos de Deus, gente, elas estão à disposição de todos. Ele ama todos os seus filhos igualmente. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nos colocar em postura, na postura correta, para absorver essas bênçãos e materializar o bem no nosso caminho, tá? Outra coisa que os ciganos espirituais, eles colocam muito é sobre a verdade. A gente ser verdadeiro, porque quando a gente é verdadeiro no que a gente faz, nós somos pessoas íntegras. E essa integridade nos confere muita força, muita firmeza. Você que conhece os mentores ciganos espirituais, eles têm muita firmeza e muita força, porque eles agem com a verdade. E nós também podemos fazer isso. Então, ele diz assim: a sua vontade é verdadeira de melhorar, de mudar, de resolver os problemas? Você está comprometido com a solução dos seus problemas? Você é persistente? E eu queria comentar com vocês, essa é a chave para você ganhar o respeito e cada vez mais o amparo dos mentores espirituais. Porque pensa bem, gente, se você vai ajudar alguém e a pessoa não está nem aí, você fala o que é o caminho para a pessoa fazer de manhã, à tarde ela já desistiu, você ficaria desanimado ou não? Não é verdade? Então, o que acontece? Eles observam o que a gente faz, porque eles nos acompanham depois da consulta para nos ajudar. Aí vê que tem uns que desistem, né, sem mesmo começar. Enquanto tem outros que são esforçados, que eles estão comprometidos, que eles são persistentes. Então, quanto mais você se esforça, mais os mentores te ajudam, porque ele vê que você é uma pessoa que tem potencial realmente para solucionar os problemas. Diferente daquele outro que é largado, que é fraco, que só quer reclamar, mas no fundo, ainda não sofreu bastante para chegar ao ponto de mudar, tá? Então, a gente precisa ver bem onde é que nós estamos nos sintonizando. Porque como tudo é feito em energia no universo, você precisa ver a tua energia, em que polaridade ela está vibrando. Outra coisa que ele comentou, né, a quem vocês estão dando ouvidos, aos obsessores ou aos mentores, né? Porque assim, os mentores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não invadem a nossa vida sem serem convidados, sem autorização, né? Porque eles respeitam os ensinamentos do Cristo. Os obsessores não. Os obsessores, eles são como terroristas. Eles invadem a vida da gente sem ser convidados, né? Começam a nos estimular a ter mais pensamentos negativos ainda. Eles invadem através da nossa baixa vibração, através das bobeiras que a gente dá, né? E quando a gente começa a ter posturas, pensamentos e emoções negativas, a gente está abrindo porta para eles entrarem. E aí eles pegam aquelas coisas que a gente já tinha
e potencializam para ficar pior ainda. Tá? É assim que funciona. Eles só fazem essa conexão porque nós temos sintonia com eles. E aí, Dom Ramires pede para a gente refletir. Você está se conectando com quem? Com os mentores de luz ou com os obsessores? Né? Então, gente, compartilhe o vídeo porque essa mensagem é preciosa. Vamos continuar aprendendo com Dom Ramires? E nós não escravizamos ninguém. Não exigimos nada de ninguém. Se torna difícil ajudar esses que apenas lamentam ou querem jogar nas nossas costas os seus fardos. Disso nós não podemos pegar. Mas podemos ajudar a carregar. Se você tiver vontade, mas sem vontade, não é nada. Outra coisa, nós não desejamos mal a ninguém, não perseguimos ninguém, e não se faz nada para prejudicar ninguém. Por quê? Muitos de vocês não conhecem, mas a lei do retorno é para vivos e para desencarnados. É igual. Então não lamente absolutamente nada. Nem que esteja doente, porque existe cura. E desde manhã, aqui acompanhando, já se foi falado 1 milhão de vezes de como se curar. As pessoas não ouvem, ficam distraídas, e às vezes repetem as mesmas coisas, e não prestam atenção, não fazem. A sua cura está dentro de você. A sua felicidade está dentro de você. A sua sorte está dentro de você. A sua vida só depende de você. Só depende de você. Enquanto você ficar acovardado, lamentando, o inimigo está trabalhando, está tramando contra você. Enquanto tu fica revoltado, maldizendo, o inimigo está alimentando esse ódio em você, e você está seguindo as receitas dele. Aí você vai deixar que essa merda desse desânimo tome conta da tua alma, e com isso você se perde. Tu não é santo, não. Está apenas começando a fase verdadeira da tua vida. Enfrente os teus inimigos de dentro do teu coração e faça o que é verdade. Eu sei, porque eu sou o que sou. Eu sou Carlos Ramírez. E já disse, sou Carlos Ramírez. Há outros Ramiro, outros Carlos, mas só Carlos Ramírez. Os outros são os outros. Merecedores, não merecedores, são no que são. Mas eu digo, dentro dessa casa há um valente. E ninguém entra na casa, ou ninguém vai prejudicar a casa, sem passar pelo valente. Assim como a tua casa, se você não defende a tua casa, não defende a tua família, não defende as suas raízes, não defende a sua crença, tu não será nada na tua vida. Quem se envergonha da sua família, quem se envergonha da sua fé, achando que com isso vai buscar felicidade, já está vivendo a sua tristeza, já está sendo iludido.
Porque com amor não se brinca. Com fé não se brinca. Não se brinca de ter fé. Fé não é algo que se troca, que se vende. A fé é a pureza d'alma que cada um exerce, diante da luz que carrega a mente e traz a inteligência sob o equilíbrio do amor que Cristo Jesus nos ensinou. E com isso vamos amando, vamos respeitando, mas com firmeza, com amor de verdade, porque somos amigos de verdade. E os amigos não deixam os outros para trás, não. E só os tolos que acham que Dom Carlos, que Esmeralda não trabalham na casa. Só os tolos, os que não conhecem nada, que imaginam isso. São crianças. Porque nós não arredamos pé, continuamos trabalhando, seguiremos trabalhando, porque há um propósito acima de todas as bobagens que se fica ouvindo por aí, dos covardes, dos mentirosos, dos traidores. Traem os amigos. Trair amigo é uma pena inafiançável, porque se perde um amigo, se perde para sempre. E os covardes perdem os amigos, porque se perderam nas piores baixarias de sentimentos que alguém pode ter. Um amigo não deixa outro para trás. Amigo é amigo. Amigo passa fome junto, sofre junto, é feliz junto, caminha junto. Onde vai um cigano, vão todos, não importa o tempo que leva. O mal vai sair. O mal vai sair. O mal vai cair. E com ele, todos os frutos maus criados pela maldade. E vocês verão a luz do amor triunfar no coração. Os tolos são tolos, porque se enganam. Não se discute com tolos. Deixa-os falando sozinhos. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Carlos Ramírez. Eu sou amigo de todos. De todos. Graças. Forte, né, gente? Forte, profundo e verdadeiro. Olha, eu confesso para vocês que tenho até dificuldade em comentar essa parte do vídeo. Vocês perceberam o que Dom Carlos Ramírez disse? Existem pessoas que estão achando que são perseguidas pelos mentores. Então, assim, é uma falta de noção tão grande, uma falta de esclarecimento, de conhecimento, que realmente só podemos chamar de tolos, né? E não se discute com tolos, não se perde tempo. O que acontece, gente, é que mentores espirituais, eles estão aqui por caridade, tá? Os espíritos de luz, o trabalho deles é fazer a caridade ajudando os encarnados.
Eles praticam o amor incondicional. Então, se você vem aqui numa consulta, você não faz nada, você gosta na hora, se empolga, depois você vai para casa, você não faz nada, não pratica nada que foi dado na sugestão de tratamento, as coisas não dão certo para você, não tem nada a ver com os mentores estarem perseguindo. E eles não vão te condenar, não, porque você não fez o tratamento. E se você voltar aqui, vai ser recebido, muito bem recebido e ajudado novamente, porque eles são persistentes. Nós podemos não ser tão persistentes ainda, mas os mentores são persistentes. E eles praticam amor incondicional. Então, eles ajudam, e a maior alegria deles é ver que a gente aproveitou bem o auxílio espiritual e estamos resolvendo nossos problemas. Essa questão de achar que mentor vai perseguir os outros é uma falta de noção tão grande de gente que não vivencia e não estuda nada sobre a espiritualidade, pode ter certeza. Mas eu compreendo, tá, o motivo das pessoas cometerem tão grave engano, porque são pessoas que elas são ignorantes em termos de espiritualidade, elas não têm estudo, elas não têm vivência, elas não entendem como é que as coisas são na realidade, então elas ficam atrapalhadas, né? E elas ficam cheias de ilusões com relação à espiritualidade. E outra coisa é que provavelmente essas pessoas estão julgando o comportamento dos mentores com referência em si próprias, né? Então elas acham que os mentores são como elas mesmas, né? Quando não são atendidas em suas colocações, elas resolvem se vingar da pessoa. Mas isso é coisa de gente que não evoluiu, né? De encarnado ou de obsessor, não coisa de mentor espiritual, tá certo? Então, quem persegue, gente, é obsessor. Obsessor persegue. Pode ficar até várias vidas perseguindo aquele, né, que prejudicou o obsessor em outra vida. Mas mentor de luz, não. E tem muito trabalho a fazer, né? Uma coisa só que eu gostaria de dizer para vocês, os mentores, eles têm uma paciência incrível conosco. Porque eles toleram as nossas falhas e continuam acreditando no nosso melhor. Eles acreditam, né, naquela qualidade que eles veem na gente, que às vezes a gente mesmo não percebeu que tem. E em cima disso, eles continuam nos ajudando para que a gente possa superar as dificuldades e resolver os nossos problemas, né? Agora, uma coisa acontece. Nós não podemos transferir para os mentores espirituais a responsabilidade de evoluir, a responsabilidade de viver a nossa vida. Eles não podem caminhar com as nossas pernas. O que eu quero dizer para vocês é que mentor não é babá espiritual, tá? Nós temos a nossa vida, o nosso comprometimento, reencarnamos com uma missão a realizar, com um propósito de vida. E quem tem que realizar esse propósito somos nós. Não dá para terceirizar isso para outra pessoa, tá? Inclusive, mesmo para os espíritos de luz, não dá para terceirizar para eles, né? Você sabe como é que Jesus ensinou. Não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Por quê? Porque nós temos que evoluir. Nós temos que aprender a pescar. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, caso alguém tenha essa ilusão de achar que vai chegar aqui com um problema e transferir os problemas para os mentores resolver, não é assim, tá? Não é assim que espírito sério, espírito iluminado, comprometido com Jesus Cristo faz. Se alguém te prometer isso, né, ou muitas pessoas, você vai pagar não sei quanto que eu vou resolver os seus problemas, tenha certeza que não está trabalhando para Jesus, não está trabalhando para Maria Santíssima, tá certo? Então você tem essa missão, esse propósito de vida que você encarnou para fazer isso. E para você realizar, você precisa se movimentar, você precisa evoluir, você precisa superar as suas más tendências, desenvolver as suas qualidades. É isso que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Então, Deus, gente, ele não esquece de ninguém. Não existe coitadinho, tá? Você tenha certeza disso, que não existe coitadinho. Porque o que você precisa fazer é assumir a postura de autor da sua própria vida,
de materializar a sua realidade. Porque uma vez que você entendeu que o que você pensa, que você sente, o que você faz, materializa um futuro, positivo ou não, você vai se esforçar para ter esses pensamentos, essas atitudes, para se aprimorar e criar uma vida melhor para você, né? Então, gente, a gente precisa ter humildade para ter coragem de assumir as nossas falhas. Então, reflita agora. O que eu tenho feito de errado? O que eu estou fazendo que não está me ajudando em nada? Que não está me levando a soluções, que está trazendo mais problema? Porque para assumir, gente, as nossas falhas, a gente tem que ter muita coragem, né? Mas é importante, porque se a gente não muda, a vida não vai mudar, tá? Isso é importante. E começar a se colocar como autor da sua própria vida, comprometido com a sua própria felicidade, né? Toda a solução que você deseja para a sua vida, ela começa dentro de você. Inclusive, tá? A metafísica, ela comprova isso. A sua realidade exterior é um reflexo da sua realidade interior. Então, se dentro está tudo bagunçado, fora também está tudo bagunçado. E com o tempo, a ciência ela vai comprovar todos esses fenômenos espirituais que a gente observa, né? E dizem que isso aí é invenção. Não. Deixa a tecnologia avançar mais, que vocês vão ver. A ciência vai comprovar tudo isso, tá? Então, a cura, a prosperidade, a felicidade, as conquistas que você deseja começam em você. O fruto tem que vir de você, tá? Porque o seu pior inimigo é você mesmo. Quando você se auto-sabota, quando você desanima, quando você perde a fé. E tem um texto muito bacana, que é uma psicografia de Chico Xavier, que o título é O Seu Pior Inimigo. Vocês podem procurar na internet, onde ele faz essa mesma colocação, tá? A boa notícia, gente, é que você pode fazer o seu milagre, tá? Você pode materializar o seu milagre, tomando as rédeas da sua vida, assumindo a responsabilidade, seguindo as sugestões dos mentores, e eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Se você caiu, não tenha problema, tá? Não tem problema. Eles vão continuar ajudando. O sucesso de qualquer ajuda espiritual, ela depende de uma parceria entre nós e os mentores, tá? É uma via de mão dupla, tá? Não são só eles que têm que resolver. E eles vão avisar, por exemplo. O que é bacana é que se alguém quiser te enganar, eles avisam, né? Se você for materializar uma doença, eles vêm e já cuidam da sua saúde. Se você está com uma mente um pouco confusa, passou dificuldades, eles fazem toda a limpeza energética da tua aura, né? Você está cansado, eles te ajudam, injetando energia, disposição em você. Isso é precioso, gente. Não é brincadeira, né? Dom Carlos Ramírez, tá? Cigana Esmeralda e todas as equipes, né, espirituais que atuam aqui no TENS, eles trabalham demais, tá? Eles trabalham assim incansavelmente. É incrível o que eles fazem. E temos os protetores, os médicos, né, os caboclos, os xamãs, são tantos espíritos que atuam aqui, são todos trabalhadores de Maria, eles trabalham intensamente. Para vocês terem ideia, tá, eles dormem 15 minutos por noite. É a cota máxima de sono que eles têm. O atendimento aqui começa 2 horas da tarde, às 3 horas da manhã eles estão aqui preparando todo o ambiente, já com a ficha de cada pessoa que vai vir passar aqui em consulta, para ajudar a pessoa perfeitamente nos mínimos detalhes. Como uma mãe faria, a Mãe Eterna, Maria Santíssima. Com todo o cuidado, né? Muito prestimosa. Então, gente, é preciso a gente ter discernimento. Se os mentores não tivessem essa presença intensa, né, esse cuidado
com a casa e com as pessoas, o trabalho não estaria acontecendo da forma que acontece hoje. Não estaria crescendo a casa cada vez mais, atendendo em cada vez mais estados e muito mais gente. O que acontece também é que a casa sofre ataques dos espíritos das trevas, porque vocês podem imaginar o que os magos trevosos, né, eles devem achar de um ponto de luz que está libertando as pessoas, que as pessoas estão melhorando, estão se curando, estão aprendendo, como aqui é muito incentivado o estudo, o aprendizado, porque o conhecimento liberta. Imagina só o que esses seres das trevas estão achando, eles não gostam, eles atacam os pontos de luz na Terra, né? Então, a gente toma muito ataque aqui, né? Então, você não tem ideia como é que são os bastidores espirituais aqui da casa. É preciso ter consciência disso. Só um detalhe, imagina só, por exemplo, uma vez por mês, Dr. Bezerra, no último sábado do mês, Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito de alto quilate, né, super desenvolvido, que habita as esferas de Maria Santíssima, atende aqui na casa. Ele vem aqui e da nossa sede, ele faz curas para o mundo todo. Imagina os ataques que a gente toma. Você acha que dá para ficar sem trabalhar, que dá para ficar sem ficar plantado aqui para defender? Não tem como, né? Porque muita falta de conhecimento, imaginar que Dom Carlos Ramírez não fica presente aqui na casa cuidando de tudo. Se ele não ficasse, já tinha acabado o trabalho de luz aqui. Porque não é brincadeira e não é para qualquer um, né? Então, gente, o que acontece é que como o trabalho de luz aqui, os voluntários, as pessoas encarnadas aqui também são muito dedicadas, tá? Muito disciplinadas e comprometidas com os trabalhos da luz, outras pessoas, invejando, né, a expansão da casa, o trabalho que é feito, elas começam a usar o nome dos mentores, usar as imagens dos trabalhos que a gente faz aqui, colocando, né, no canal delas, dizendo que foram elas que fizeram. Então, as pessoas que não seguem os ensinamentos do Cristo, elas começam a copiar o que é feito aqui, porque elas querem chegar onde nós estamos chegando. Só que, para fazer isso, elas precisam ser comprometidas, elas precisam ser persistentes, amorosas, ser dignas de ter o amparo de Maria Santíssima, de Jesus Cristo, de ter dignidade para poder receber Dr. Bezerra aqui curando milhares de pessoas, né, através dessa sede, mandando essa energia para o mundo todo. E isso não é para qualquer um. Então, eu queria saber, por exemplo, que a gente precisa ligar o bom senso para analisar as coisas. A gente sempre precisa ter bom senso. Porque se existisse vários Dom Carlos Ramírez, né, por que só esse Ramírez criou o Santuário de Santa Sara? Porque só esse Ramírez criou a Gruta de Santa Sara, só esse Ramírez criou o Mirante de Santa Sara Cali. Por que os outros Carlos Ramírez não criaram nada disso? Né? Então, vamos ter o discernimento, né? Porque quem está materializando no planeta Terra a sua devoção à Santa Padroeira dos Ciganos é esse Dom Carlos Ramírez, o valente. Tá? E são obras, tá, que elas beneficiam toda a coletividade, as obras feitas aqui. Não são obras que vão beneficiar só meia dúzia, não. Elas são abertas ao público, gratuitas e beneficiam a todos. Então, discernimento sempre para observar as coisas e saber enxergar a verdade, tá ok? A verdade, gente, é uma só. É isso que acontece. A verdade é uma só. Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, você mesmo pode perceber o que é certo e o que é errado, né? E eu posso dizer para você que é um privilégio você poder ter um amigo que faça parte do clã espiritual do amor universal. Isso é um privilégio, né? Porque esse clã, ele é chefiado por Dom Carlos Ramírez, que com toda a sabedoria,
a sinceridade, né, a firmeza e o amor, ele ajuda as pessoas. E isso precisa ser muito valorizado. Porque, olha, gente, amigo da onça tá cheio por aí. Mas amigo de verdade, que nunca vai te deixar para trás, isso é uma raridade muito difícil de encontrar. Por isso, eu desejo que vocês peguem todas as informações importantes passadas no vídeo de hoje e façam um ótimo proveito. Coloquem tudo em prática e resolvam os problemas da vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.